Pronto, gente, boa tarde. Na última aula, em sala de aula, nós paramos mais ou menos aqui, um pouquinho mais à frente, mas aí vamos começar daqui, farmacocinética, certo? Nós vamos preparar papel e caneta, porque vai ter coisas que eu vou ditar, viu? E depois, por último, vai ter uma atividade. Vamos ver se assim dá certo. Nós vimos em sala que a farmacocinética está relacionada com a velocidade dos fármacos, das medicações. O que ele faz no organismo, a farmacodinâmica, como é que ele age, vai ser através da absorção, do metabolismo, da distribuição. Depois eu vou passar para vocês uns slides só de farmacodinâmica, mas que eu já trago o resumo aqui, que eu também citei em sala de aula. A absorção. Não basta você pegar a medicação e simplesmente tomar e achar que ela vai entrar e vai agir. Não é assim, simplesmente. Nós temos uma absorção. Tudo que você ingere, o nosso objetivo é que vá até a corrente sanguínea. Fato. Vocês viram isso em anatomia e fisiologia. Esse sangue vai carrear as substâncias ingeridas e vai fazer o processo de distribuição nos tecidos. Então, assim, você vai absorver, e essa absorção depende muito da via de administração, que vai ser o nosso próximo assunto. A via de administração depende muito de como vai ser a velocidade dessa absorção. Se você absorve, se você vai ter uma medicação por via oral, obviamente, a absorção dela vai ser muito mais lenta do que uma via venosa, que já cai na corrente sanguínea. Então, assim, a absorção vai depender da via de administração. O metabolismo de primeira passagem, o que é isso? O que é metabolizar? Metabolizar é tudo que o medicamento faz com suas quebras, com sua absorção e com a sua excreção, com a sua eliminação. É como o alimento. Você ingere o alimento, você não vai absorver tudo do alimento. O organismo vai absorver aquilo que ele necessita e aquilo que ele não necessita, ele vai jogar fora. A mesma coisa são as medicações. E a distribuição, o nome já está dizendo, ele vai pegar, depois desse metabolismo, ele vai distribuir aonde houver essa necessidade. Né? Aí ele está dizendo que com a droga será distribuída no organismo e a distribuição da droga geralmente é feita no plasma. O que é plasma? Isso vocês viram em anatomia. Plasma é a parte líquida do sangue, ok? Vamos para o próximo. Biodisponibilidade. Durante o trajeto no organismo, a droga pode ser metabolizada, a gente já falou, ou inativada. Ou seja, quando você ingere, a depender até da própria via, por exemplo, a via oral, muita medicação, boa parte dela se torna inativada por conta dos ácidos existentes a nível de estômago. Então, essa disponibilidade vai depender muito tanto da necessidade do organismo, com todos os transtornos que a medicação pode sofrer quando chega para ser metabolizada. E a excreção é a eliminação, que a gente já falou. E geralmente ele está dizendo que geralmente a excreção ele é feito pela via urinária. Boa parte das medicações ele é feito através da urina. Aquilo que não serve vai pela urina. Às vezes eu até brinco em sala que muita gente fica muito preocupada em tomar vitamina. Não adianta você tomar vitamina se o seu organismo não tiver a necessidade dela. Porque o que acontece? Se você não tiver necessidade, tudo que você colocar para dentro de vitamina vai sair. Né? Vai ser excretado. Então, ele só vai enriquecer, ou só vai encher o bolso do fabricante. E aí, ele coloca aí outras vias de absorção, ou de excreção, desculpe. Pulmão, as fezes, secreção biliar, suor, lágrimas, saliva e o leite materno. Isso tudo que vocês estão vendo aí é como age a medicação no organismo humano. Aí a gente entra... Bula de medicamento e prescrição médica são coisas totalmente diferentes. O que é uma bula de medicamento? Todo mundo já viu uma bula. Geralmente os laboratórios é quem emitem esse tipo de documento.
É aquele papelzinho que vem escrito com a indicação, o que é que deve ser feito, a dosagem que vem dentro da caixa da medicação. Então, a bula é um documento emitido pelo próprio laboratório que vem dentro da embalagem da medicação. Já a prescrição médica é um documento médico. O nome já está dizendo, prescrição médica. É o que o médico faz na folha dele no hospital, dizendo como ele quer que essa medicação seja administrada àquele paciente. Então, ele vai colocar dose, ele vai colocar o nome da medicação, ele vai colocar os horários, o período que ele quer, ou seja, é o nome que se dá ao conjunto de informações sobre o medicamento que obrigatoriamente os laboratórios farmacêuticos devem acrescentar à embalagem de seus produtos vendidos no varejo. Isso é a bula de medicamento. As informações podem ser direcionadas aos usuários dos medicamentos, aos profissionais de saúde ou ambos. Ou seja, bula de medicamento é algo que não é feito pelo médico, é feito pelo farmacêutico e é o laboratório que emite junto com a medicação, que todo mundo conhece. Bem, já a prescrição... Não, desculpe, ainda está aí tipos de informação. Essas informações que estão aí são as informações que são colocadas lá na bula da medicação, ou seja, nome do medicamento, apresentação, formas e formulações, ou seja, se é um comprimido, se é em gotas, se é xarope, composição, são os ingredientes. E existem muitas informações na bula que necessariamente a população, até o próprio profissional, não tem acesso. Ali é só a nível de obrigatoriedade, de que todo laboratório tem que enviar. Mas muita coisa ali a gente lê, mas a gente muitas vezes nem entende o que está ali escrito. É mais algo assim a nível de laboratório, dos farmacêuticos, dos químicos, eles vão entender. Aí ele fala informações técnicas, farmacêuticas, indicação, contraindicação, e aí assim, precauções de gravidez, ou seja, o que é que pode, o que é que não pode na gestação ou na própria lactação, as interações, ou seja, o que é que não pode ser ingerido junto com essa medicação, as reações adversas, são os efeitos colaterais possíveis, ou aquilo que é esperado do medicamento. A posologia, ou seja, a dosagem que deve ser administrada àquele paciente, a superdosagem, qual a quantidade que pode ser considerada uma superdosagem, ou seja, são informações que o laboratório vai mandar. Nós estamos dentro da bula da medicação. Antes de administrar ou usar qualquer medicamento que possua dúvida ou desconheça, leia a bula. É a melhor forma de prevenir complicações. Eu ainda vou mais além. Tem que se ter cuidado, principalmente quando vocês se tornam profissionais de enfermagem, que vocês acham que olhando o DEF, que é o Dicionário de Especialidade Farmacêutica, ou até a própria bula, né? Vocês leem, já estão expert em passar, em orientar, em até tomar medicação, e não é verdade. E nós, como péssimos brasileiros para leitura, nós temos como é que se chama? Nós temos o costume de só ler o que interessa para a gente. Aí, o que é que eu leio? Você abre a bula, o que é que acontece? Você vai ler para que serve a medicação, a indicação. Pronto, para que serve? Pronto, já sei que serve para o que eu quero. Pronto, se eu já sei para que serve, agora eu quero saber quantas doses eu vou tomar. Olha e toma. Não olha efeitos adversos, efeitos colaterais, alguma coisa, alguma observação que tem ali. Então, nós temos esse péssimo hábito. Então, bula, em momento algum, é um documento que possa orientar e dar o direito de você tomar a medicação ou administrar a medicação. Nunca. Medicação que tem que prescrever é o médico. Qualquer tipo de medicação que você tome via bula é de responsabilidade sua. Aí vem a prescrição médica. Ou seja, é um documento médico que ele vai colocar ali todas as informações que ele quer que aquele paciente siga. Então, assim, quando você recebe um receituário, a receita que o médico prescreve, ali é uma prescrição médica. A prescrição médica, ela pode ser individual, a nível assim, de você, individual que eu digo assim, você ir até a clínica do médico, ele passar ali para você, ou pode ser uma prescrição a nível ambulatorial ou hospitalar, ou seja, existe um prontuário, e que dentro do prontuário vai ter uma folha que é específica do médico, e ali ele vai colocar todas as observações que ele quer. Então, uma prescrição é uma ordem escrita
por um profissional para ser preparada por um farmacêutico, indicando a medicação que o paciente necessita. A mesma será administrada pelo profissional competente e deve conter dose, via de administração e os horários. Vamos copiar. Veja só, vamos colocar só um resumozinho aí. Prescrição médica é um documento específico do médico em que ele descreve toda a conduta que deverá ser seguida pelo profissional responsável em administrar a medicação. Por que aí eu não estou colocando o paciente é o responsável? Porque em um hospital, quem vai ser o responsável por administrar aquela medicação vai ser o técnico de enfermagem ou o enfermeiro. O que acontece? Ponto. Vamos continuar escrevendo. Na unidade hospitalar, a prescrição médica é de responsabilidade do médico, vírgula, e o aprazamento de responsabilidade da enfermagem. Ponto. O técnico é responsável pela administração e a checagem dessa medicação. Então, veja só, o que eu falei ali? Porque o enfermeiro é responsável pela aprazar. Por exemplo, o médico chega lá, pega a folhinha dele e coloca lá, dipirona, de 6 em 6 horas. É um exemplo. Pronto, ele já colocou que ele quer a medicação dipirona e no período de 6 em 6 horas. Pronto. A enfermeira, depois que ele passa todos os prontuários dentro do hospital, a enfermeira vai lá e apraza. Aprazar é colocar os horários. O que é, se ele falou lá em cima, o período de 6 em 6 horas, o que vai acontecer? A enfermeira vai colocar, vamos supor, 6 da manhã. Daqui a 6 horas é 12 horas. Então, ela vai colocar 6, 12 e 18. Isso é aprazar. Porque aí depois, o técnico de enfermagem vai lá e vai colocar o quê? 6 horas, vai administrar e vai checar. Faz um vistozinho só para dizer que tá ok, que ele deu aquela medicação. Então, assim, vocês vão ver isso, mas em fundamentos de enfermagem, que vocês vão estar com o documento na mão, os impressos na mão, e aí vocês vão fazer isso na prática, vão escrever, ok? Só uma observação. Bota assim, observação. O aprazamento da enfermagem pode ser feita na própria folha da prescrição ou na folha da enfermagem. Ponto. Então, veja só. Aí ele está dizendo o que é que consta nessa prescrição médica. Data, nome e endereço do paciente. Esse endereço é opcional, não é toda a unidade que coloca, não. Às vezes o endereço só fica na folha de admissão do paciente, mais nada. Inscrição, ou seja, que estabelece o nome e as quantidades dos ingredientes. Subscrição, que fornece orientação para o farmacêutico. Isso aí são detalhes. Aí tem uma lista de coisas que tem até a mais. A gente não vê muito isso na folha de prescrição, não. Normalmente você vê lá na folha de prescrição a prescrição da própria medicação, os dados do médico e pronto. Esse número 4 aí vocês podem riscar, que eu não sei de onde é que saiu. Eu devo ter digitado alguma coisa no lugar errado. Viu? Aí você pode riscar. Assinatura, endereço e número de... Esse endereço vocês não vão ver. Ninguém pensa que vai chegar lá na unidade e encontrar o endereço do médico, não, viu? Isso aí é algo assim literário, né? Existem, pode até ter alguma unidade que tenha, mas eu não acredito que médico nenhum vai colocar endereço na folha de prescrição. E o número do registro do médico, que no caso é o CREMEP. O que é que a gente tem que ressaltar? Vale ressaltar que toda medicação só pode ser prescrita por profissional competente e autorizado, que são médicos, odontólogos, enfermeiros. Veja só, médico sempre, odontólogo se for a nível de dentista mesmo. E enfermeiro, existem alguns enfermeiros que estão capacitados para fazer a prescrição.
Ou seja, ninguém pode chegar para você, e isso a gente vê muito, principalmente vocês que vão formar, ou que daqui a pouco já vão ter contato com via de administração, com saber administrar a medicação, e aí o seu vizinho chega lá e fala assim, eu estou com a receita aqui, me aplica essa medicação. Ou pior, vai dizer assim, olha, eu queria que você me aplicasse um anticoncepcional. Ele não tem receita, ele não tem nada, e não pode. Nenhum profissional responsável de enfermagem pode administrar qualquer que seja a medicação sem a prescrição médica ou a prescrição de uma pessoa competente. Não pode. Toda prescrição só pode começar a ser preparada se estiver assinada e carimbada pelo profissional habilitado. Para isso, prescrição sem assinatura e sem carimbo não é uma prescrição válida. Então, o que é que acontece? E outra coisa, eu vou um pouquinho mais além. Cuidado com as falsificações de receitas. Olhe também a questão da data. Às vezes a pessoa está tão acostumada ou está tão agoniada para que toma logo a medicação que se preocupa com pegar o receituário, colocar por cima alguma coisa e esquece de olhar a data. Tem que se ter cuidado. Você tem que olhar se foi uma xerox que ele fez por cima, se ele colocou qualquer rasura, não pode. Receita não tem rasura, ok? Existem regras para a administração da medicação. Isso eu estou falando a nível hospitalar. Nenhuma medicação pode ser dada aleatoriamente. E lá dentro, você precisa, da mesma forma que você vai ter essa medicação para você salvar uma vida, um deslize, um pegar no celular, uma conversa paralela, uma risadinha, uma piadinha, um tirar daquele foco, você já pode incorrer em erros e matar o paciente. Ou incorrer qualquer tipo de risco à vida desse paciente ou qualquer outra coisa. Então, assim, existem alguns hospitais que funcionam, cada um tem sua rotina, e as rotinas são adequadas para cada unidade. Como é que acontece? Tem unidades que colocam assim, naquele plantão, só uma ou duas pessoas, não sei, depende do tamanho da unidade, vai ficar responsável exclusivamente pela medicação. Ele não vai fazer mais nada. Não vai dar banho, não vai fazer curativo, não vai fazer nada. Ele só vai ficar na medicação. Preparar, administrar e depois pegar tudo e arrumar. Pronto. Então, assim, já existem outras unidades que cada profissional fica com uma quantidade X de paciente e até a medicação ele é responsável por fazer naquele paciente. Então, assim, se tem Maria e José, para cada um vão ter 5 pacientes. Aqueles 5 eles vão dar banho, vão fazer curativo, vão dar as orientações e vão dar a medicação também. Então, cada unidade tem assim uma regra, uma rotina para fazer. O que é que acontece? Basicamente, aí a gente sabe a importância que é a medicação, o administrar da medicação, os perigos que tem na administração de uma medicação. Existem os certos medicamentosos. O que são os certos? Antigamente a gente falava só de 5 certos. Hoje são 10 e tem um pouquinho mais além. Mas o que eu quero é que vocês, pelo menos, se vocês me derem, se vocês entenderem, se vocês absorverem e ficar na cabeça pelo menos os 5 primeiros que reinou na enfermagem durante anos a fio. Eu já me dou por satisfeitas, mas saibam que hoje nós temos 10 certos práticos e básicos para você ter a responsabilidade de dar essa medicação. Qual é a função dos certos medicamentosos? Os certos medicamentosos é para dar uma segurança que você está fazendo a coisa certa para a pessoa certa. Então, quais são eles? Medicação certa. Essa medicação, gente, vocês têm que conferir essa medicação 500 vezes, vocês julguem necessário. Pegou no prontuário, vai olhar o nome da medicação, pega a caixinha da medicação, olha a caixinha, olha o prontuário, olha a caixinha, olha o prontuário para ver se está certo.
Se você pegou a medicação certa, e a gente sabe que as letras médicas, apesar de hoje já ser lei, dela ser hoje, graças a Deus, está muito mais digitado com o evento do prontuário eletrônico, então ficou mais fácil, mas ainda assim a gente encontra letras que não são bem visíveis. Então, essa confirmação tem que ser feita. Na hora que pegou o prontuário, na hora que pegou a medicação, olhou, tá certo, ok. Tá preparando a medicação antes de preparar, durante o preparo, depois do preparo, antes de jogar no lixo. Se você puder jogar a cabeça dentro do lixo, para você olhar, você faz. Estou brincando, mas o que eu quero dizer é que até o momento de você... Oh, meu Deus. Até o momento de vocês administrarem a medicação, você tem que conferir essa medicação. E aí, em fundamento de enfermagem, vocês vão ver que essa medicação, depois do preparo, é identificada. E assim, já identificada, na hora que você vai administrar, você confere através daquilo que você identificou. Paciente certo. É comum errar o paciente? Dona Maria José e Dona Maria das 12. É Dona Maria. E aí você coloca na identificação Maria. E olhe você dando das dores em Maria José. Outra coisa também é, às vezes, você colocar a medicação, principalmente quando é a nível oral, ou comprimido. Você coloca na bandeja, ou um cartãozinho, uma identificação, e coloca ali o comprimido. Só na hora que você sai e vai até o paciente, o andar faz com que a bandeja faça com que o comprimido saia de um lugar para outro. Então, tem que se ter certeza. E outra coisa, quando você chega junto do paciente, você não chega dizendo assim, bom dia, é seu José? Não, porque seu José, se tiver algum problema mental, ele vai dizer sou. E ele não é seu José, ele é seu João. Então, quando você chega junto do paciente, como é seu nome, ele vai lhe dizer se é seu José. E aí você confira na bandeja. Dose certa, quem determina é o médico, você tem que saber a dose certa. A via certa, para você não estar administrando algo que é para beber, você está administrando no músculo. Acontece demais, você vira e volta e vê nos jornais, na mídia, falando dos erros absurdos da enfermagem. Horário certo, gente, tem que ter. Você não pode ter uma medicação que era para ser dada às 8 horas... Você esqueceu, houve algum problema, e quando deu 10 horas, você lembrou, corre para dar. Não pode. A medicação, ela tem um tempo de ação. Se você começa a não obedecer esse tempo de ação, ela perde o seu efeito. Então, você precisa dar no horário certinho. Registro certo, ou seja, você precisa saber certinho se está o registro ok, se o nome do médico está ok, se o CREMEB está ok, se está tudo lá. O único momento em que você não há essa obrigatoriedade de ser por escrito em emergência. Ainda assim, em emergência, você precisa fazer o seguinte, ele vai dizer verbalmente, você vai lá porque é uma coisa de emergência e depois ele vai ter que também assinar e colocar o nome da medicação. A ação certa, ou seja, a ação que a medicação vai fazer, a forma farmacêutica, se for um comprimido, se foi um xarope, se é uma via parenteral, monitoramento certo, não se dá medicação ao paciente, dá as costas e vai bater papo lá no conforto. Ele tem que ser monitorado, tem que a todo instante você ir até ele para saber se está tudo ok. E a validade? A validade você tem que ver se realmente a medicação está dentro do prazo de validade. Espera aí que eu dei um que propor aqui. Veja só, eu vou passar uma medicação ou uma atividade para vocês. Antes de terminar, só rapidinho. Confira sempre o rótulo da medicação. Nunca confie em outras pessoas lendo, leia você mesmo. Medicação não pode ser dado. Não pode ser dado eu preparar a medicação e sua colega ir administrar. Nunca. Porque você é responsável pelo preparo e tudo que acontecer com aquele paciente.
Antes de retirar o frasco ou ampola do armário ou carrinho do medicamento, você tem que ler. Foi o que eu falei nesse instante. Antes de retirar ou aspirar o medicamento do frasco ou ampola, tem que ler de novo. Antes de recolocar no armário ou desprezar o frasco ou ampola, tem que ler de novo. Ok, gente? Eu vou colocar a atividade de vocês no aplicativo. E aí vocês entram lá que eu vou colocar uma atividade sobre esse assunto. Ok? Como é que...